nosso tema é o seguinte: aonde ir e o que fazer para andarmos no Espírito. Há um dito popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, ou que eu direi quem tu és. O apóstolo Paulo valida este dito popular, trazendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E, sobretudo, ele nos dá um conselho, e o conselho que ele nos dá está exatamente no texto que nós vamos tomar como base para a nossa meditação de hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 e versículo 18. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito Santo nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas opressões. No verso 18 diz ele: quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. O que esse texto nos oferece? Primeiro, no verso 16, esse texto nos oferece uma promessa. É que uma pessoa pode ser livre da carne se andar no Espírito. Esta é a possibilidade sensacional que eu e você queremos, que todos nós almejamos com certeza. Mas o texto também nos dá uma esperança. E a esperança que o texto nos dá é que nós temos travado uma batalha. É uma batalha da carne contra o Espírito. É uma batalha que todos os dias vai estar presente na nossa vida até o final. Então, porque ele sabe que nós batalhamos, que nós lutamos, ele nos dá esta esperança. Ele nos faz esta promessa, que é a promessa de andarmos no Espírito. Sobretudo, o texto deixa uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que significa andar no Espírito? Na prática, andar no Espírito é você aprender a se relacionar com a vida de Jesus na sua vida, com o Evangelho de Jesus na sua vida, com a presença de Jesus na sua vida. O Espírito Santo nos ensina, é isso que é andar no Espírito, a nos relacionar com a vida, com o Evangelho e com a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos leva, ele caminha conosco, ele vai conosco no nosso dia a dia, para nós aprendermos a fazer isto. Por isso a gente precisa entender que o que o Espírito Santo faz é repartir a vida de Cristo conosco. Então, a cada passo, a cada experiência, boa ou ruim, na carne ou no Espírito, ele nos ensina, ele reparte conosco para que nós nos relacionemos melhor com Jesus. Isto, para mim, na prática, é andar no Espírito. Então, eu quero trazer aqui uma identificação. Imagine você o seguinte: andar na carne. Ligando com o dito popular, diga-me com quem tu andas, nós podemos andar com pessoas e podemos andar conosco mesmos. E podemos andar com Jesus. Quando eu ando com pessoas, eu posso ser influenciado pelas pessoas. Assim que quando eu ando com Jesus, eu sou influenciado por Jesus. Mas também eu ando comigo. Então, andar na carne pode ser andar com pessoas que me influenciam e pode ser andar comigo mesmo. Por exemplo, andar com a minha conta bancária, andar com os meus desejos pessoais, com os meus sonhos de consumos, andar com aquilo que, na verdade, reflete o meu desejo, a minha vontade. Então, andar com Jesus é quando eu consigo refletir o Evangelho, é quando eu consigo refletir a palavra de Jesus, é quando eu consigo refletir a vida de Jesus na minha vida.
Percebe? Que é nesse momento que o Espírito Santo me ensina a me relacionar com Jesus. Me ensina e reparte comigo aquilo que eu preciso aprender de Jesus para que eu consiga então me relacionar com Jesus. Isso para mim é andar no Espírito. E aí aquela preocupação de que andar no Espírito é praticar ou é fazer algumas práticas ou ter algumas práticas espirituais ou práticas na igreja ou práticas cristãs, não significa andar no Espírito. Isso pode ser fruto, pode ser resultado de andar no Espírito, porque isso também pode ser resultado de um carisma, pode ser resultado de um dom, e pode ser que eu esteja exercendo esse dom, ou exercendo esse carisma, totalmente fora da minha caminhada com o Espírito Santo. Então, diante disso que o texto nos oferece, nós temos a resposta do próprio apóstolo Paulo, do que significa andar no Espírito. Há uma ilustração importante, e eu quero trazer para você. Imagine que você faça um acordo com um amigo faz com você, de andar na sua agenda, andar no seu ritmo. Aí o seu amigo vai andar com você. No meio do dia ele se cansa de andar na sua agenda e no seu ritmo, então ele diz, olha, eu não quero mais andar com você hoje. Eu não consigo, eu quero fazer a minha vontade, eu quero andar no meu ritmo. Então você imagina que é isso que pode acontecer com o Espírito Santo. Nós começamos o dia andando na agenda do Espírito Santo e no ritmo dele, mas depois do meio-dia eu posso desistir, dizer, não, eu me cansei de andar na sua agenda e no seu ritmo, agora eu quero andar na minha agenda e no meu ritmo. Aonde ir e o que fazer para andar no Espírito Santo? É andar na agenda do Espírito Santo, é andar no ritmo do Espírito Santo, é ir onde o Espírito Santo vai, fazer o que o Espírito Santo faz. Mas o Espírito Santo pode nos levar a fazer aquilo que precisamos fazer, ele pode nos ensinar a fazer aquilo que precisamos fazer, andando na agenda de Deus e no ritmo de Deus. Fica mais claro para a gente entender isso quando a gente imagina isso, que eu posso fazer isso no meio do dia e depois posso mudar isto, ou posso manter essa caminhada. Jesus sempre é o nosso modelo. E aqui ele é de novo o maior exemplo para nós a respeito disso. Ele é exemplo porque foi exatamente assim, dessa maneira que Jesus andou aqui na terra, na agenda de Deus e no ritmo de Deus. Isto é, ele andou todo o tempo no Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo, onde ele foi, o que ele fez, ele andou na agenda de Deus e no ritmo de Deus, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, indo onde ele tinha que ir. E esse é o nosso desafio. E nós temos que viver assim, de tal maneira que lá no final a gente fale como o apóstolo Paulo, que Deus espera que a gente fale. Já não sou eu mais quem vive. Eu estou andando tão bem com a agenda de Deus que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Assim como Cristo refletiu o Pai, nós vamos refletir a presença de Cristo, ou a pessoa de Cristo. E o viver que agora tem na carne, isso é, o que eu faço agora, faço pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o nosso grande desafio. E eu quero deixar aqui uma decisão para você, diante desse desafio. Eventualmente, você consegue discernir quando você está andando na carne e quando você está andando no Espírito. Quando você discernir que está andando na carne, você pode orar, pedir ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor Jesus, por favor, me ajude a voltar para a agenda do Espírito Santo, para andar no ritmo do Espírito Santo, para que onde quer que eu vá e o que eu faça, eu esteja na agenda de Deus, eu esteja no ritmo de Deus. Quando você for conversar com alguém ou participar de alguma conversa, compartilhe isso com alguém. Diga para alguém o que é andar no Espírito Santo. E você será uma pessoa mais feliz, será uma pessoa bem melhor. E você será todos os dias mais do que vencedora em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.